No momento que eu tô gravando esse vídeo, o Mateuzinho deve estar chegando no Corinthians, tá certo? Vai chegar ao Corinthians, vai ser recebido no Corinthians para realizar os exames médicos e depois vai assinar o contrato como o 7º reforço do Corinthians para a temporada, né? Já foram contratados o Ranielli, o Rodrigo Garro, o Diego Palacios, o Hugo, o Félix Torres, o Gustavo Henrique e o Mateuzinho vai ser o 7º reforço do Corinthians para esta temporada. Depois do Mateuzinho, tudo indica que o Pedro Raul vai ser o 8º reforço do Corinthians. O Mateuzinho vem para ser reserva do Fagner, ou pelo menos para botar uma sombra no Fagner. O Fagner estava jogando com sombra e água fresca, né? Então tá na hora de tirar um pouco a sombra do Fagner, na verdade. Fazer o Fagner correr um pouquinho mais. E o Mateuzinho tem condições de ser titular do time do Corinthians, vem para brigar com a posição, brigar pela posição com o Fagner, lateral direito corintiano. O Mateuzinho já estava nos planos do Corinthians desde o início do ano, desde o final do ano, na verdade. O Mateuzinho já estava nos planos do Corinthians quando a nova gestão do Augusto Melo assumiu a presidência do clube, tentou o contato com o Mateuzinho, tentou contato com o Flamengo na tentativa de uma troca envolvendo o Fausto Vera, o Thiago Maia e o Mateuzinho. Mas não deu certo essa troca acabou não evoluindo. O Thiago Maia foi para o Internacional, né? Para o Internacional, lá em Porto Alegre, e o Mateuzinho vem para o Corinthians e o Fausto Vera continua no Corinthians também. Então, Mateuzinho, reforço do Corinthians, ainda não foi anunciado oficialmente, mas tudo indica que será oficializado ainda hoje. Pode ser, enquanto eu estou conversando com vocês aqui no vídeo, pode ser muito provável que o Mateuzinho já seja anunciado como novo reforço do Corinthians para essa temporada. O Corinthians que está firme e forte no mercado. Agora está observando meio-campo e ataque, né? A parte ofensiva do Corinthians. Por isso que o Corinthians quer a contratação de um centroavante e está trazendo o Pedro Raul. O Pedro Raul, que está no Toluca do México, não está sendo aproveitado, está em baixa lá o Pedro Raul no Toluca do México. Está fazendo poucos gols, centroavante quando não faz gol passa fome. Aí você vai me perguntar, mas Carlos Cereto, vai trazer um centroavante que não faz gols? Já não basta o Yuri Alberto? Pois é, o Pedro Raul passou na aprovação do Cifute, passou na aprovação do Mano Menezes, o Mano Menezes gosta do Pedro Raul e ele vai ser contratado. Pedro Raul que jogou no Vasco, jogou no Goiás, jogou na equipe do Atlético Goianiense, jogou entre outras equipes, quer ver? Vou até passar os números do Pedro Raul para vocês aqui. No Toluca do México, ele tem 19 jogos, fez 4 gols apenas. Apenas 4 gols em 19 jogos. No Vasco, ele teve 25 jogos e fez 9 gols apenas em 25 jogos. No Goiás, foi a sua melhor temporada. Em 50 jogos, ele fez 26 gols no Goiás. No Goiás, ele fazia gol adoidado, né? Jogou também no time do Juarez do México, onde ele, em 7 jogos, fez apenas 2 gols. E teve apenas 7 jogos. Jogou também no Kashiwa Reysol, do Japão, 11 jogos, 3 gols. Jogou no Botafogo, 39 jogos e 12 gols. No Atlético Goianiense, jogou 47 jogos e fez 12 gols. Então, o Pedro Raul tem esses números, não são números tão expressivos, com exceção da passagem dele pela equipe do Goiás, né? Foi no Goiás onde ele teve mais gols, quando ele fez mais gols. Não são números tão expressivos, mas são números que fazem com que o Pedro Raul seja contratado pelo Corinthians. O Corinthians quer trazer um centroavante que a princípio seja reserva do Yuri Alberto. Veja você, mas o Corinthians pensou no Gabigol e está trazendo o Pedro Raul. Precisa contratar jogadores para o elenco. E só tem um centroavante que é o Yuri Alberto, não tem outro centroavante. Lembra que o Felipe Augusto foi vendido lá para o Bruges da Bélgica. Então o Corinthians precisa contratar jogadores para o seu elenco. E está trazendo o Pedro Raul. Não sei se é uma grande contratação, mas é uma contratação a princípio para ficar no banco de reservas, ser reserva, disputar a posição com Yuri Alberto. Bom, o Corinthians deu uma esfriada ou praticamente melou a negociação do Luiz Henrique, hein?
Luiz Henrique praticamente melou a negociação. E aí eu explico por quê. O Flamengo entrou na parada e o Flamengo quer levar o Luiz Henrique. Daí o Flamengo... Cadê o Luiz Henrique? O Flamengo entrou na parada, firme na parada, e quer levar o Luiz Henrique. Só que o Flamengo já viajou para a Espanha e a proposta do Flamengo é maior do que a proposta do Corinthians nesse momento. Embora o Betis não tenha um interesse em negociar o Luiz Henrique, o Betis não quer negociar por empréstimo. O Betis quer negociar só em definitivo. Mas a proposta do Flamengo, de toda maneira, de todo modo, é maior do que a proposta do Corinthians. E quando pintou a proposta do Flamengo para o Corinthians, quando o Corinthians soube da proposta do Flamengo, praticamente o Corinthians saiu do negócio. Disse o Augusto Melo que o Corinthians não vai entrar em leilão, né? Então não vai entrar em leilão, o Corinthians não deve contratar o Luiz Henrique. Sobre o centroavante que o Corinthians está atrás, veio a informação de que o Corinthians tem interesse no Pedro Raul. O Pedro Raul foi muito bem no Goiás em 2022, foi para o Vasco em 2023, não conseguiu render a mesma coisa, acabou saindo no meio do ano, foi lá para o Toluca do México e o Corinthians demonstrou interesse nesse jogador, procurou, conversou e aparentemente já tem até um pré-acordo ali para trazer o Pedro Raul. A questão é que ele ainda está sendo debatido internamente, dentro do Corinthians, com o pessoal da diretoria, do Cifute, da comissão técnica, porque a princípio o Pedro Raul não era o plano A do Corinthians, né? O Corinthians tinha outros nomes ali como prioridade, teve muita dificuldade, está tendo muita dificuldade nesse mercado, em trazer alguns jogadores de renome. De repente apareceu essa possibilidade do Pedro Raul e está tendo essa discussão interna dentro do Corinthians. Ele, a princípio, não é uma unanimidade. Então isso está sendo debatido, mas, diante das possibilidades, pode ser que o Corinthians decida ir lá e colocar a proposta de fato na mesa. E se isso for feito, segundo a apuração nossa aqui, muito com a ajuda do Yuri Medeiros do site Gazeta Esportiva, o Pedro Raul deve sim vir para o Corinthians por empréstimo. Inclusive, hoje ele não foi visto no treinamento do Toluca. Todo mundo apareceu lá para treinar, menos o Pedro Raul. Ou seja, é uma negociação que está acontecendo, uma conversa que está acontecendo e pode ser que ele venha para cá jogar pelo menos por empréstimo até o final dessa temporada. Pedro Raul apareceu com destaque, depois não conseguiu manter, tem 27 anos, é a sombra para o Yuri Alberto? Vocês pensam assim? Seria uma boa? Não, melhor ir atrás de outro? O que vocês pensam? Valeu, amigos, um abraço. Valeu, Salazar, eu volto para vocês, solto para vocês aí. Marcelo, eu penso que o Yuri Alberto ele precisa de um protagonista para ele ser um bom coadjuvante. Mas o Corinthians também precisa contratar atacantes, né? Porque do jeito que tá, o time se armou bem na defesa, tá se armando razoavelmente bem na defesa, mas eu tô vendo um Corinthians ainda fraco ofensivamente. Uma incógnita na questão ofensiva. Eu acho assim, Yuri, Pedro Raul. O Pedro Raul é um jogador que saiu do Goiás como uma grande sensação, né? Era um jogador que vinha até sendo monitorado pelo Tite na seleção brasileira. E aí, quando ele vai para o Vasco, você fala, opa, o Vasco tá de volta à Série A, contratou o Pedro Raul, tá montando um time legal, agora com os aportes da SAF. E o Pedro Raul, ele não vinga no Vasco, que é um grande clube, um clube de massa, assim como é o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Flamengo. E aí o Pedro Raul, ele não consegue vingar no Vasco, que, embora seja um clube de massa, não tem a mesma pressão e o mesmo nível de exigência que tem um Corinthians. E aí ele vai para o México e também não consegue render o esperado no México. Então, até que ponto essa contratação não é tão arriscada assim? Porque a gente está falando de um jogador que não teve boas passagens pelos últimos 2 clubes que jogou. O salário dele é alto, porque ele joga no México, ganha em dólar e os clubes mexicanos são muito estruturados financeiramente. Então, eu pensaria 2 vezes se eu fosse presidente do Corinthians antes de fazer uma investida no Pedro Raul.